Olá, cinéfilos! Eu tô devendo esse vídeo para vocês há muito tempo e resolvi encontrar um tempinho aqui em Los Angeles, onde eu estou para o lançamento do filme Belfast, para gravar uma série de vídeos para começar este de Eternos. O filme, dirigido pela Chloe Zhao, chama atenção pelo currículo anterior da diretora. Primeiro, porque a Chloe Zhao trabalhou com atores não profissionais, orçamentos modestos, roteiros que na realidade eram apenas um argumento que era desenvolvido a partir do improviso e a partir da colaboração dos demais, muito naturalismo, personagens à margem da sociedade, personagens que eram esquecidos. E tudo isso é o oposto de Eternos. Você tem superastros, você tem um roteiro muito amarrado que deve se integrar muito bem dentro do universo cinematográfico da Marvel. Você tem, no lugar do naturalismo, a pura fantasia. Você tem deuses que não podem se confundir com personagens à margem, mas são personagens muito maiores do que o escopo que foi até então apresentado dentro do universo da Marvel. Eu digo deuses porque os Eternos, na realidade, eles devem muito sua inspiração à mitologia grega e à mitologia romana. E aí você tem, por exemplo, um personagem que, na realidade, teria inspirado o mito de Ícaro, que é o Ícaris, interpretado pelo Richard Madden. Mas dentro de Eternos, antes da gente começar a tentar enxergar como é que o filme tenta remodelar ou pelo menos proporcionar uma abordagem do gênero de super-herói bem mais madura e bem mais diferente do que aquela que até então estávamos acostumados, é bom ressaltar que a Chloe Zhao, por mais que seja uma diretora incrivelmente talentosa dentro do universo de filmes que ela trabalha habitualmente, ela tem muita dificuldade diante da imaturidade, diante da insegurança com esse material. O filme tem graves problemas de estrutura. Esses problemas decorrem pelo fato de nós termos 9 personagens novos que não foram até então apresentados para o espectador e que precisam ser apresentados de uma forma agitada e acelerada. E nós temos também uma estrutura que é muito mal organizada, porque ela viaja entre locais, entre eras, para tentar explicar cada um desses personagens, já que dentro da trama, alguns Eternos irão atrás de outros Eternos para montar uma equipe. Eu não vou entrar em detalhes da trama, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, para cada uma dessas viagens, para uma outra localidade, para um outro tempo em que você vai, portanto, enxergar como eram aqueles personagens antes, você quebra o ritmo da narrativa. A narrativa começa a acelerar e aí ela para. Começa a acelerar e ela para. E isso vai acontecer com certa frequência ao longo de 2 horas e 37 minutos. Por outro lado, a Chloe Zhao, embora traga algumas cenas de ação que são bastante descartáveis por serem genéricas, sobretudo aquelas envolvendo os deviantes, que são personagens indispensáveis na mitologia dos Eternos, mas que aqui são simplesmente subutilizados e descartados com a maior simplicidade. Ela traz outras cenas de ação que são legais porque ela consegue absorver a essência do anime. Me vem muito à cabeça o Dragon Ball Z quando eu penso nas cenas em que eles lutam nas praias, distantes da humanidade, distantes do mundo real. E eles ficam fazendo aquelas lutas espetaculares de pessoas superpoderosas, como era, por exemplo, o Goku contra o Vegeta, ou o Goku contra o Freeza. Então você tem um nível, você tem uma estética de anime dentro das lutas que muito me agrada, porque já começa a mostrar que existe algo diferente dentro desse filme de super-herói que não seja necessariamente o cenário urbano. É um cenário que se dá muito mais à natureza, porque a escala dele também é muito maior. Por falar em escala, é importante deixar claro que os personagens oferecem, embora eles tenham dificuldade de ser desenvolvidos, eles proporcionam muitos gatilhos para que sejam continuadas as suas histórias. Isso porque nós temos personagens que são contraditórios, nós temos personagens que são trágicos por natureza, e nós temos personagens, aqui estou falando dos Eternos como um todo, que eles vivem numa dimensão moral que é totalmente diferente dos Vingadores. Deixa eu tentar explicar. Se você perguntar 1000 vezes para o Capitão América se ele prefere salvar a Terra ou prefere salvar 1 bilhão de povos
no universo, ele sempre vai escolher a Terra. Mas os Eternos, eles ficam divididos entre esse dilema, porque eles não vivem a dimensão da Terra, eles são de uma dimensão superior, então eles pensam o universo de uma maneira diferente que os Vingadores pensariam. E isso proporciona decisões que são muito interessantes, decisões que constroem personagens que ficam muito mais ricos. Aqui, como já citei o caso do Ícaris, o caso da Duende. Então você começa a enxergar que dentro dessa nova dinâmica de super-heróis, desses super personagens que são inspirados nos deuses gregos e nos deuses romanos, você tem oportunidades muito preciosas de criar um desenvolvimento diferente do que foi apresentado até então na jornada do herói. É uma jornada de um herói pela finalidade, no final das contas, porque inevitavelmente os Eternos irão tentar salvar o mundo, né? Tentar salvar os terráqueos. Mas, por outro lado, se a finalidade acaba sendo a mesma, os propósitos, o que os move é totalmente diferente. Os Eternos, ele foi, não vou dizer massacrado, mas ele dividiu a crítica internacional e dividiu parte do público também. Talvez por causa dos problemas que eu citei, quem avaliou o filme não conseguiu enxergar a riqueza dos demais elementos que eu também trouxe. Aqui cabe a você, espectador, cotejar o que é mais importante. Se é a forma, a linguagem propriamente dita, a estrutura do filme, o ritmo que vai se quebrando e não consegue ser uniforme ou crescente, ou se os temas, ou se a construção da psicologia dos personagens, dos dilemas dos personagens, do existencialismo, do teísmo na narrativa. Para mim, eu valorizo muito mais essa parte do que essa outra nesse filme específico, e eu daria para Eternos 4 estrelas, tá bom? Fica ligado que eu vou estar publicando outros vídeos ao longo da semana. Não deixa de dar o seu like, não deixa de indicar a página, deixar seu comentário sobre o filme, porque você me ajuda também a explorar mais essa aventura na crítica de vídeos.